Oh, Jesus. A paz do Senhor, gente. Vocês estão bem? Graças a Deus, é uma alegria estar aqui com vocês. É uma alegria poder estar junto com o corpo de Cristo, sempre que a gente pode, rever os pastores dessa casa, os irmãos queridos que a gente conheceu há um tempo atrás, num momento tão precioso de casais também. E para nós é uma alegria poder compartilhar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que a gente tem conseguido colocar em prática. Sou casado com uma pernambucana mais linda do mundo, minha querida esposa Sara, que está em casa agora com a nossa pequena, nossa Maitê, nosso milagre. Trago saudação delas para vocês e acredito em Deus que numa próxima oportunidade ela vai poder vir aqui comigo e conhecer. Pastor ali em Camaçari com o ministério Igreja Zoe, onde congrega ali a irmã Vilma Ramos, a família Ramos, que é uma benção, pessoas que nós conhecemos, que nós amamos muito, que muito contribuiu e contribui para o meu casamento, para a minha família. Então eu glorifico a Deus pela vida do pastor Davidson, que Deus te faça prosperar, pastor, que Deus faça prosperar o seu ministério, que a bênção do Senhor esteja contigo onde tu colocares as mãos e a planta dos teus pés, que a bênção do Senhor te acompanhe todos os dias. Meus queridos irmãos amados, e você que nos ouve aí do outro lado da tela, nós temos um tema para esse podcast nesta noite, e o tema é o poder da aliança. O poder da aliança. Será que estamos bem de verdade, prontos para sustentar essa responsabilidade, esse pacto? Quando falamos de aliança, falamos de pacto, né? Falamos de compromisso, responsabilidade, né? E louvado seja Deus pela atitude desse ministério, trazendo para nós conhecimento de fato, de verdade, à luz das Escrituras, o que é uma aliança, qual o seu papel e como devemos proceder diante de algo tão importante para a nossa vida e para o nosso casamento. Amém. Então, muito bom. Tem algumas perguntas aqui que iremos fazer ao pastor. A cada duas perguntas, eu vou abrir um espaçozinho, pastor, para que o pessoal aqui do auditório, aqui, os nossos amados irmãos, possam expressar alguma pergunta. Muito bom. Né, que porventura tiverem aí no desejo no coração. Qualquer coisa, se a gente não conseguir responder, o pastor está ali, né? Ah, que beleza. Sim. Então, queridos, nós vamos fazer de conta que esse podcast aqui, nós estamos numa sala de aula. Muito bom. Amém? E é na sala de aula que a gente erra. Não é assim? Erra e aprende. Né? Então, assim, nós temos a oportunidade hoje aqui de errar e aprender. Eu pensava assim, né? Vai sair pensando de outra forma. Eu agi assim, vai sair agindo de outra forma. Então, pergunte. Não volte para casa com dúvida, não. Pergunte, expresse. Então, a cada duas perguntas, o auditório vai ter aí a oportunidade, né, de fazer uma pergunta aí para o pastor. Mas ninguém perguntou, então o pastor vai perguntar. Olha que eu pergunto mesmo. Certo? Assim? Então, se você não vier pergunta de lá, vai sair a pergunta daqui para lá. É isso aí. Então, pergunte. Vamos para a primeira pergunta da noite. Pastor Davidson. Pois não, meu irmão. O que é o poder da aliança? Bom, esse tema é um tema bastante importante. O conceito bíblico de aliança ele é tratado desde o primeiro momento das Escrituras. Quando Deus cria a humanidade, Deus estabelece regras e Deus faz um tratado, um acordo. E durante todo o processo de desenvolvimento bíblico, nós vamos encontrar Deus estabelecendo aliança com nações, com homens, mulheres, com reis, com pessoas específicas para trabalhos específicos. O fato é, a aliança é um contrato, um termo
mas não apenas nos moldes que nós pensamos com a nossa cabeça, né, ocidental. A aliança vai para além desse sentido de documento. A aliança é algo visceral. A gente vai encontrar no Antigo Testamento uma expressão que é cortar aliança. Uma vez que alguém estava aliançado com o outro, uma nação com outra, uma tribo com outra, uma pessoa com outra, já não existiam mais bens divididos. Se nós fôssemos chefes de alguma tribo e tivéssemos aliançados, e a aliança, ela sempre trazia consigo, o selo da aliança sempre era o derramamento do sangue, e isso, o compartilhamento de resíduos biológicos, por assim dizer, e é assim, inclusive, no casamento, né, literalmente falando. Então, por exemplo, quando dois chefes de clãs, de tribos, cortavam uma aliança, agora a minha riqueza era a sua riqueza era minha, o meu exército era seu, o seu exército era meu. Quem se levantasse contra mim não se levantava contra mim apenas, se levantava contra nós, porque inevitavelmente você teria que sair para lutar comigo. Eu não sei se vocês vão lembrar aquela história onde o sol parou. Aquela história é resultado de um processo de aliança. Josué desobedeceu um comando de Deus, fez uma aliança com quem não deveria e teve que sair para lutar, mesmo sem querer fazer aquilo, porque ele tinha uma aliança cortada. Ele tinha uma aliança firmada. E aquela manifestação daquele milagre de Deus para o cosmos foi porque o seu povo, representado pela liderança do Josué, tinha aliança com alguém. Então, a gente, pegando as sombras do Antigo Testamento e os exemplos bíblicos do Antigo Testamento, a gente vai perceber que quem mais leva a sério esse assunto de aliança, que é para além de contratos humanos, naturais, é algo espiritual, o próprio Deus. Não existe ninguém que leva mais a sério a questão da aliança do que o próprio Deus. O poder da aliança está justamente nos termos do contrato. O poder da aliança está justamente no que foi acordado dentro daquela aliança. Bem, eu costumo dizer em casamentos que eu celebro, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em 2019. De lá para cá eu já devo ter celebrado uns 12 ou 13 casamentos. E eu costumo citar o seguinte: quando a gente está naquela fase de se conhecer, e apaixonado, né? Até se a paixão tropeçar, você acha lindo aquilo, né? Muitos de nós, às vezes, recebemos conselhos: olha, talvez não seja muito bom, essa pessoa não seja a pessoa correta para você. E a gente enfrenta Deus, o mundo e o diabo. A gente enfrenta tudo que for, assim, tudo que aparecer na nossa frente. Até o dia em que, ou no cartório, ou diante de um sacerdote, a gente exterioriza os termos do nosso matrimônio. E eu costumo dizer que esse momento e esse dia é um dia muito importante. Não por causa da festa, não por causa dos padrinhos, não por causa do ritual, mas por causa de uma pessoa. Deus estava ali, testemunhando os termos da nossa aliança. Então Deus viu. Deus viu o que nós prometemos um ao outro. E o poder implícito no matrimônio, que é a aliança aqui em questão no nosso contexto, está justamente nos termos. Nos termos de proteção, pastoreio, provisão por parte do marido, e nos termos de amor, honra e submissão por parte da esposa. O poder real da aliança matrimonial está nisso, na consciência de que Deus deixou revelado na sua palavra, do meu papel enquanto um lado da aliança e do papel da esposa enquanto outro lado da aliança. O poder está em nós nos mantermos nisso. Essa união, nessa união Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida. Na sabedoria adquirida na aliança do matrimônio, até os compartimentos da nossa casa eles são abençoados, como o senhor leu há poucos minutos atrás.
Então, o entendimento do que é uma aliança. Uma aliança é um acordo espiritual, emocional e físico, ratificado pela presença e testemunha do próprio Deus. Então, entender isso, entender a profundidade disso, traz para nós, por tabela, o poder que isso tem. Qual é o poder que um marido tem quando ele se submete a Cristo? Protege, provê e pastoreia a sua casa. A Bíblia diz que ele se torna ali a figura do próprio Deus manifestada dentro de um lar. Qual o poder da mulher dentro dessa aliança? Quando ela ama, honra e se submete. A Bíblia diz que os termos dessa aliança proporcionam para ela a habilidade de edificar o lar ou destruir com as próprias mãos. Então, o poder da aliança está no entendimento que nós temos dos termos bíblicos e divinos apresentados nas Escrituras sobre o que é aliança. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O poder da aliança está além do símbolo, né, pastor? Além daquelas falas lá no altar, né? Muito além. Exatamente. Daquelas falas, muito além do que colocamos no dedo. Exatamente. Em algumas culturas não é nem no dedo, né? No pescoço, é uma coroa. É justamente isso. Esse elemento que não tem, alguns são de platina, outros são de prata, outros são de ouro. Esse elemento que não aparece rachadura, que não aparece divisória, é justamente para representar um ciclo que não deve se partir. Justamente para representar, assim, quando o dia a dia chega, quando a lua de mel passa e a rotina diária de um casal começa, é nesse momento que a aliança é testada, desafiada, aprovada. Justamente quando nós somos tentados a esquecer de todas as promessas que nós fizemos quando nós decidimos nos aliançar. E, de fato, a Bíblia vai dizer, tem uma coisa tão interessante na aliança, é que a Bíblia vai dizer, por exemplo, que desde que nós nos aliançamos com Deus, nós nos tornamos um só espírito com Ele. E isso é o ápice de todas as alianças, mas isso deve reverberar no entendimento de aliança matrimonial que a gente tem. Sim. Porque, por exemplo, eu me tornei pai há quase 2 anos, né? Pouco tempo. Em dezembro agora a gente está caminhando para o 13º ano de casamento. Em dezembro a gente faz 13 anos de casados. E somos pais há pouco tempo. Quando minha filha nasceu, foi imediato. O amor que eu tinha pela minha esposa cresceu. O senso de responsabilidade, porque agora a família tinha um integrante a mais, cresceu. Às vezes as pessoas botam a seguinte ordem, e isso está nos termos da aliança matrimonial. Está em Efésios, está em Provérbios. O que é? Qual é a ordem bíblica nesse contrato? E eu estou falando aqui contrato para a gente poder entender. Qual é a ordem bíblica nesse princípio espiritual, que é uma aliança? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da sua família. Tem uma ordem. Não é uma ordem de importância, não é uma ordem que tem o intuito de desvalorizar alguém ou valorizar alguém. É uma ordem funcional que a própria Trindade nos apresenta. Deus não é trino? Deus é trino, um Deus manifestado em 3 pessoas. Olhe, nós estamos falando de aliança matrimonial. Essa é a referência. Um Deus único, verdadeiro, eterno, é o Shema de Deuteronômio capítulo 6. Shemar Israel, Adonai Elohim, Adonai Erad. Ouve Israel, o Senhor Deus é único. Manifestado em 3 pessoas. Então veja que interessante. Mas Jesus se coloca debaixo da vontade do Pai. Mas em poder eles são iguais. O Espírito Santo, Jesus disse, ele não dirá nada dele, ele vai fazer vocês lembrarem do que eu disse. Mas eles são iguais. Qual é o ponto? Deus, nas suas 3 pessoas, é tão bem resolvido
que eles se submetem um ao outro para que haja uma funcionalidade. Isso é o exemplo perfeito da aliança matrimonial. A Bíblia vai dizer: submetam-se uns aos outros em amor e no temor do Senhor. Bem, quando é que o homem deve se submeter à mulher? Quando é que o marido deve se submeter à mulher? Quando ele olhar para essa aliança e ele perceber que ela está olhando para os termos do contrato e ele talvez tenha esquecido. Então, essa habilidade, esse poder que a aliança proporciona, ele é representado pelo casamento na sua cerimônia, ele é representado pela aliança, o objeto que nós colocamos no nosso dedo, ele é manifestado por aquilo que nós declaramos, porque de Gênesis a Apocalipse nós estamos amarrados por aquilo que nós falamos. Por isso que essa aliança espiritual do matrimônio está para além do documento assinado. Para além do documento assinado, nós confessamos a aliança com alguém, e Deus foi essa testemunha. Eu acho impressionante, eu acho que é uma concordância. Nós amadurecemos até um certo ponto antes de casarmos. A solteirice só nos permite amadurecer até um certo ponto. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, inventou um negócio chamado casamento. Não existe um ser humano que se mantenha no mesmo nível intelectual, emocional e de conhecimento depois de ter casado. É impossível. Porque um dos aspectos da aliança matrimonial é o amadurecimento. Por quê? É no casamento, é nessa aliança que não deve ser quebrada, que foi testemunhada por Deus, que nós manifestamos a nossa pior e a nossa melhor versão. E às vezes isso acontece na mesma hora, no mesmo momento. No mesmo momento que a gente tem a capacidade de dizer um desaforo, talvez por falta de vigilância, por carnalidade, por não estar bem. No mesmo momento, a gente defende de tomar uma queda por não ver um degrau. Então é nesse ambiente de aliança, de contrato, é nesse ambiente espiritual chamado casamento, que Deus consegue nos alcançar como em nenhum outro ambiente. Deus não consegue, e eu estou falando não conseguir mesmo. A igreja tem o seu papel e o ajuntamento tem o seu papel. Mas é possível que às vezes a gente viva uma vida dupla. É possível que na igreja a gente tenha um tipo de comportamento, mas dentro da nossa casa, que é a igreja da aliança matrimonial, a gente tenha outro. Então, o que é que nos respalda para fora do ambiente da aliança, que a gente chama de lar? É o tipo de vida que a gente vive de dentro daquela porta para dentro. Então, essa terminologia é uma terminologia importante, mas a gente também não pode deixar cair em algum tipo de misticismo evangélico. O simples fato de eu estar aliançado com alguém não garante que essa aliança será um sucesso. Porque a continuidade disso não depende das testemunhas que testemunharam, não depende do sacerdote que casou ou do juiz de paz, não depende do tipo da festa que aconteceu. O sucesso dessa aliança não depende nem de Deus. E isso para nós é o mais escandalizador. Porque assim, eu respeito quem pensa diferente, mas preste bem atenção. Quem escolheu a minha esposa para eu casar fui eu. Não foi Deus que escolheu a minha esposa para eu casar. A gente vai encontrar alguns acontecimentos desse, pouquíssimos na antiga aliança, onde Deus dá os detalhes. Mas passados aqueles acontecimentos, nós não encontramos isso na igreja de Cristo neotestamentária. Por quê? Porque inclusive a nova aliança, chamada de graça, na qual nós estamos inseridos, dá para nós um ambiente de oportunidade de escolha. Quem escolheu foi eu. E às vezes eu escolhi a despeito dos conselhos que eu ouvi ou deixei de ouvir. O fato é que o sucesso da aliança matrimonial não está na mão das pessoas, não está na mão do pastor, não está na mão do líder de casais, não está na mão dos conselheiros, dos terapeutas.
o sucesso dessa aliança não está nem na mão de Deus. O sucesso, o poder que vai emanar dessa aliança está na mão daqueles que cortaram a aliança, dos cônjuges. Talvez esse seja o principal motivo do porquê Satanás tem avançado tanto nos nossos matrimônios. Porque a gente, às vezes, coloca na conta de Deus e na conta do outro a responsabilidade e os termos da aliança que nos cabem. Mas Deus sabe de todas as coisas, óbvio. Deus sabe exatamente de todas as coisas. O fato de nós errarmos ou acertarmos não retira de Deus ele saber de todas as coisas ou não. O fato é que essa frase se tornou nas entrelinhas o seguinte: se aconteceu dessa maneira foi porque Deus quis. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos diz outras coisas. A Bíblia nos diz: olhe, marido, ame a sua esposa. Se preciso for, faça como Jesus fez em relação à igreja. Morra por ela. Mas a esposa, a Bíblia não diz ame o seu marido. Desonre. Porque nós conseguimos entender e discernir amor através da honra. E às vezes esses detalhes do contrato são quebrados, esses princípios espirituais são danificados por nós, por negligência, por não atentarmos para a palavra, por imaturidade às vezes. E no final a gente bota na conta de Deus. E não desfrutamos do poder que há na aliança do matrimônio. A maioria de nós aqui nunca prosperou solteiro quanto nós prosperamos depois que a gente casou. Estou falando alguma besteira, irmão? Lembre do seu estado solteiro. Você era mais feio, irmão. A gente era mais feio, irmão, antes de casar. As nossas esposas chegaram e deu uma... Não é? Olha que beleza. Irmão, é um negócio sério. Parece um exemplo simples, mas não é. A timeline, as fotos dos nossos anos de casamento demonstram para nós o quanto o casamento é uma bênção de Deus. Amém. Meu irmão, já falei demais. Glória a Deus. Falou nada, falou nada. Dá para ir a muito ainda. Glória. Louvado seja Deus. Pegou aí, entendeu? O poder da aliança está além símbolos, mente, mentalidade, exatamente. Exatamente. Aí a gente observa, né, algumas pessoas que vai para determinado lugar para que não se exponha, para que algumas pessoas vejam não como casado, mas como alguém que não fez uma aliança com outra pessoa, né? Como se fosse uma pessoa livre, só que essa liberdade já... Deus viu. Deus viu o dia da assinatura. Deus viu. O mundo todo pode não estar vendo, mas Deus viu. Deus viu. Tá aí, poder da aliança. Deus viu. Vamos para a segunda pergunta. E depois dessa, aí nós vamos aguardar, viu? Aí por que depois de duas? Porque a mente ainda está fresca, entendeu? Da primeira e da segunda. Então, a mente estando fresca, você aí pode soltar de lá para cá, viu? Muito bom. Quais são, ou que hábitos, ou princípios sustenta essa aliança ao longo dos anos? Oh, glória. Que hábitos ou princípios sustenta essa aliança ao longo dos anos? Nós observamos aí fora, às vezes, antes do pastor responder, que tem casamentos de pessoas que ainda não servem ao Senhor, não cristãos, e que estão com seus casamentos há 50 anos, boda de ouro, né? Exatamente. Outros há mais de 50 anos, né? E muitas das vezes nós que temos conhecimento, não estamos chegando nem na metade. Infelizmente é um ranking desastroso. Que só tem crescido. Uma estatística
ruim demais, péssima, terrível, mas infelizmente é uma verdade. Então, pastor Davidson, que hábitos ou princípios sustenta essa aliança ao longo dos anos, até que ele venha? Muito bom. Se você me permite, pastorzão, eu queria só mudar a ordem aqui dos elementos da pergunta. Por quê? Princípios, para nós, filhos de Deus, nascidos de novo, o conceito é manifestado tanto biblicamente como teologicamente da seguinte forma: princípios são verdades eternas, imutáveis. Não tem como mudar. Não tem como. Porque princípios foram estabelecidos pelo próprio Deus. Então, por exemplo, nós temos princípios naturais. A nuvem se forma a partir da evaporação da água, ela se condensa e ela cai. Isso é um ciclo. Deus estabeleceu esse princípio. Em qualquer lugar do mundo vai ser da mesma forma. Deus estabeleceu que, certamente, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, nenhum de nós, nenhum dia plantou manga e colheu goiaba. Por quê? Porque a gente não quis? Não. Porque existe um princípio, uma verdade estabelecida por Deus que é imutável. Bem, esses são exemplos naturais, físicos. Mas Deus também estabeleceu exemplos não visíveis. Por exemplo, se a gente jogar esse copo para cima, por mais forte que a pessoa seja e jogue, ele vai retornar para baixo, porque existe um princípio chamado gravidade. É uma verdade imutável. Ela existe, independente das minhas emoções, dos meus sentimentos, de como eu tenho acordado naquele dia, se alguém morreu, se alguém não morreu, aquele princípio existe porque Deus o estabeleceu. Da mesma maneira, e de forma mais importante, existem os princípios espirituais. Os princípios espirituais, eles são manifestados de algumas maneiras. 3 maneiras básicas. A Bíblia vai dizer do que, em Romanos capítulo 1, do que de Deus se pode conhecer, ele manifestou. O seu divino poder, o seu eterno poder, a sua deidade, foram plenamente manifestados através das coisas que ele criou. Por isso os homens são indesculpáveis. Porque olhando para a criação, a única conclusão que se pode chegar é: há um Deus. Por isso os homens são indesculpáveis. Bem, essa é a primeira maneira de Deus manifestar os seus princípios, o seu querer, o seu propósito. A segunda maneira, e a mais importante, são as Escrituras. Nelas contém a vida, como Jesus disse. Toda a Escritura divinamente inspirada ensina Paulo a Timóteo, e é apta para ensinar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, entenda-se perfeito ali como maduro, e perfeitamente habilitado para qualquer coisa. Olha que coisa importante. Os princípios mencionados na palavra de Deus, uma vez entendidos e praticados, eles nos habilitam para qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa? Qualquer coisa é tudo, irmão. Os princípios da palavra de Deus, entendidos e praticados, nos habilitam para tudo o que nós precisamos, inclusive o casamento. Então, princípios, verdades que Deus estabeleceu para o casamento. O que é que a Bíblia diz? Então, nós temos alguns textos importantes, por exemplo, Efésios, capítulo 5, nós temos 1 Coríntios, capítulo 13, que é a descrição do amor do tipo de Deus, que é o amor que deve existir no casamento. Então, são princípios, verdades eternas estabelecidas pelo Senhor. Pronto. Primeira parte da pergunta. Tudo o que a Bíblia diz é mais que suficiente para que qualquer pessoa tenha um casamento bem-sucedido. Então, quando um casamento é mal-sucedido, nunca foi culpa dos princípios que são pesados demais ou leves demais. A responsabilidade nunca é de lá. A responsabilidade é sempre daqui. Bem, os princípios foram estabelecidos por Deus para o nosso benefício. É por meio dos princípios que Deus se relaciona conosco. É por meio dos princípios que nós nos relacionamos uns com os outros. Ninguém precisa ser um estudioso, um psiquiatra, um psicanalista, para saber, dentro de si, por um princípio moral colocado em nós, que é errado matar. Ninguém precisa ser crente, católico, ubandista, sei lá, para saber que é errado matar. Por quê?
Porque Deus estabeleceu princípios morais dentro do homem. A Bíblia vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro do homem. E é da eternidade que vem esses princípios. E o casamento está dentro do todo. Bem, princípios respeitados e praticados dentro do casamento, ele trará para esse casamento todos os benefícios que são os resultados dos princípios. Agora, quando princípios são praticados, eles se tornam hábitos. Se torna habitual praticar princípios. Por exemplo, quando nós observamos o que a palavra de Deus diz para relacionamento interpessoal, existe um princípio lá chamado perdão. Não existe e não existirá nenhum casamento bem-sucedido sem a prática do princípio de perdoar. Então, quando nós consideramos que esse princípio é espiritual e nós praticamos esse princípio, ele se torna um hábito. E o hábito, que é a manifestação constante do princípio praticado, o hábito dá forma ao relacionamento. O hábito dá forma ao casamento. O hábito de perdoar, o hábito de cuidar, o hábito de honrar, o hábito de amar. Isso são princípios praticados. Então, quais princípios sustentam a aliança, o casamento? O amor. Esse é o maior, mais perfeito e principal princípio que sustenta uma aliança. Porque é a partir do amor que todas as outras coisas boas, elas são distribuídas e recebidas. É porque nós amamos que a gente perdoa. É porque nós amamos que a gente cuida. Como diz aquele hino apócrifo, você lembra? Você lembrou, não foi? É porque nós amamos, que nós defendemos. É porque nós amamos que a gente quer crescer para que nós possamos abençoar a nossa família. Tudo isso é oriundo do amor. Eu queria abrir esse texto, porque esse texto ele é mais importante do que o argumento que eu estou usando ele. Em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, o texto vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha que coisa, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a fé tamanha a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada. Você pode dizer nada? Nada. Nada serei. Paulo está escrevendo para crentes, para a igreja de Corinto. Era uma igreja rica, uma igreja grande, uma igreja próspera financeiramente e uma igreja que fluía em todos os dons do Espírito Santo. Tanto que os textos de Coríntios, Paulo organiza a operação dos dons. Então era uma igreja aparentemente top. Mas Paulo diz, olha, essa habilidade de falar em línguas dos homens e dos anjos, essa habilidade de profetizar, de conhecer todos os mistérios, de ter uma fé tão robusta a ponto de dar uma ordem, como Jesus diz, e o monte se transportar. Se o amor não estiver envolvido, não é nada. Então ele diz assim, e ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. E aqui é uma coisa importante. Existe a condição da gente dar esmola, dar oferta, dar os bens, vender, abençoar pessoas, sofrer prejuízos, e tudo isso não ser por amor. Porque ele diz, dá para fazer tudo isso. Agora, se não tiver amor envolvido, não adiantará de nada. O amor é paciente e bondoso. Olha os princípios. Paciência, macro, é longanimidade. O amor é paciente e é bondoso. Princípios. O amor não arde em ciúmes.
Porque amor pressupõe liberdade. Não tem como uma aliança ser verdadeira se um dos lados da aliança foi obrigado a cortar aquela aliança. Vocês entendem isso? Lembra antigamente? A pessoa casando na mira de uma arma? Aquilo não é uma aliança nos padrões bíblicos. Porque o amor pressupõe liberdade. Por isso, o texto vai dizer, ele não arde em ciúmes. Amor do tipo de Deus não é ciumento. Crente casado não é ciumento. Você pode dizer amém? Diga um amém. Crente casado não é ciumento, é zeloso. Ciumento não. Ciúme é pecado, zelo é bênção. Ciúme traz destruição, zelo traz crescimento e cuidado. Por que eu digo isso? Porque no nosso meio, no corpo de Cristo, tem maridos que a mulher não pode dar a paz do Senhor a um homem na igreja, que é arriscado ela apanhar em casa. A gente tem que lidar com isso na vida pastoral, sabia? Tem irmãs que o marido não pode olhar para o lado, que ela está ardendo em ciúmes, o culto acabou para ela, e quando chegar em casa vai ser uma semana de perturbação. Por quê? Porque não entendeu nada do amor. O amor não arde em ciúmes. Princípio. Ele não se envaidece. O amor não é vaidoso. O amor não é orgulhoso. A maior parte dos casamentos que se desfazem e acabam em divórcio, a maior parte, é por causa de orgulho. E quando um orgulho entra em um casamento, Deus sai. Como é que a gente sabe disso? A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Quando um casamento está recheado de orgulho de alguma das partes, saiba que está sendo resistido pelo Senhor. Uma coisa é eu resistir você, e uma coisa é você me resistir. Outra coisa é Deus nos resistindo. O amor não é orgulhoso. O que é que isso significa? Que talvez você vai ser a parte que todas as vezes vai dar o braço a torcer. Talvez seja assim até morrer ou até Jesus voltar. Talvez você vai ter que ser a pessoa que todas as vezes vai colocar o pé para fora do barco. E está tudo bem. Porque o amor não é vaidoso. O amor não é orgulhoso. Mas eu já pedi, todas as vezes eu peço perdão de primeiro. Glória a Deus. Todas as vezes sou eu que procuro, depois daquela discussão. Amém, glória a Deus. Ainda bem que tem alguém que faz isso. Então ele continua, o versículo 5, ele diz assim: o amor não se conduz de forma inconveniente. O amor não busca os seus próprios interesses. Esse para mim é o mais difícil, irmão. Porque isso mexe com o nosso ego em todos os aspectos. Porque instintivamente nós procuramos os nossos próprios interesses. Quando o sol está quente e a gente está andando pela rua e dá sede, a gente não pega água e oferece para a primeira pessoa que a gente vê. Quando a gente está com fome, a gente não pensa em fazer um prato de comida e dar para a pessoa. Porque instintivamente a gente busca o que é interessante para nós. Mas a Bíblia diz que no amor não é assim. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, pegue isso aqui primariamente como a descrição da personalidade de Deus. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não quer estar certo. O amor quer resolver. Uma das falas que tem feito parte, né, infelizmente, dos relacionamentos, é aquela frase que diz assim: quando um dos dois está falhando em alguma coisa, né, aí um direciona para o outro: a salvação é individual. Né? E a Bíblia diz que os dois são participantes da mesma graça, né? De fato, a salvação é individual. Mas eu posso cooperar diretamente
para a perda ou para a manutenção da salvação do meu cônjuge. Eu estou fazendo a minha parte. Né? Geralmente não está, né? Quando a gente diz isso, a gente é assim, não é não? Geralmente quando a gente tenta se justificar é porque a gente está com culpa no cartório. Não é? Ele interrompeu, meu irmão, pode falar. Não, eu estou trazendo porque é uma realidade, né, irmãos, dos nossos dias, não é verdade? A salvação continue, né? Continue desse jeito aí, né? A salvação é individual. A Bíblia está dizendo que 2 estarão na cama, um sobe e o outro fica. Já pensou? Né? Que situação. 2 estarão no campo, e aí vem com textos bíblicos, né? Tirados do contexto, né? Tem uma coisa interessante em relação a isso, pastor. É exatamente isso que o senhor está falando. Tem uma coisa que tem acontecido muito nos casamentos e a gente precisa vigiar como filhos de Deus. Às vezes nós estamos no casamento como se nós fôssemos rivais. Como se fosse um cabo de guerra. Cada um está puxando para o seu lado. Ninguém vai ganhar. E esse sentimento e esse tipo de mentalidade proporciona esse tipo de fala. Não faça a sua parte que eu faça a minha. No casamento não existe isso. Porque a Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra e vê um. É uma unidade composta. Exatamente como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e formam um Deus. É uma unidade composta. Né? É o Errade, que é um formado por partes. Exatamente é o casamento. Por esse motivo deixará o homem pai e mãe e se tornarão errade. A mesma palavra usada para dizer que Deus é 1 e 3. É a mesma palavra usada em Gênesis. Por esse motivo deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os 2 se tornarão errade. Uma unidade composta por 2 pessoas. Ora, pense em um corpo. Como é anômalo, metade do corpo está caminhando para um lado e metade do corpo está caminhando para o outro. Não vão chegar em lugar nenhum, vão se danificar e não vão cumprir o propósito. Por causa da mentalidade de adversários que Satanás tem plantado ao longo do tempo, inclusive no meio cristão. Tem uma frase que está na moda: se te faz feliz, faça o que for preciso. Se te faz feliz, se separe. Se te faz feliz, se prostitua. Se te faz feliz, traga uma pessoa para dentro do casamento, no relacionamento sexual, para apimentar a relação. Se te faz feliz, e por aí vai. Só que essa frase nasceu no coração do próprio diabo. E isso tem entrado na mentalidade dos crentes e casados. Eu não estou feliz nesse casamento. Então a solução óbvia de que eu não estou feliz no casamento é deixar de estar no casamento. Isso é cantado, isso é televisionado, isso são séries, filmes, músicas, streaming, ideologia. Tudo isso concorre e coopera para o mal dos casamentos e, consequentemente, da família. Se eu não estou feliz no casamento, eu não vou procurar resolver. Desfaz. E isso tem entrado, assim, sorrateiramente no meio do corpo de Cristo. Olhe, algumas gerações atrás, o divórcio era encarado como uma coisa muito séria. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até mesmo crentes entram no casamento pensando: se não der certo, a gente separa e cada um vai viver a nossa vida. Uma outra frase que tem sido recorrente nos nossos dias é aquela: se conheça, se entenda, se encontre, se ame, se proteja, se realize. Olhe para a Escritura e me dê um texto que concorda com isso. A Bíblia diz: importa é conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele. Importa, foi o que João disse, prestes a morrer, que eu diminua e Ele cresça. Importa que sejamos transformados de glória em glória segundo a imagem nossa? Não, segundo a imagem do Filho. A questão é que às vezes a gente faz uma separação dos princípios bíblicos para a nossa vida diária.
Quanto mais nós nos relacionamos com Cristo, melhor é o nosso casamento. Quanto mais nós olhamos para a palavra de Deus e deixamos que ela nos leia, melhor é o nosso casamento. Não tem como fazer uma separação do Davidson, pai, marido e pastor. É uma pessoa só. Só que às vezes a gente não encara isso no dia a dia. Irmãos, a bênção do casamento, a rotina é uma bênção no casamento. Quebra a rotina. Quebre a rotina e você vai ver que você vai quebrar o seu casamento. Relacionamento precisa de rotina. Uma empresa precisa de rotina. Igreja precisa de rotina. Crianças precisam de rotina. Profissionais de qualquer área precisam de rotina. Alguém que está estudando precisa de rotina. Porque rotina é uma bênção. Deus criou o mundo dentro de uma rotina. Nós vivemos uma rotina estabelecida por Deus. Você não acorda, a hora de acordar não é de noite, é de manhã. E fez-se tarde de manhã o primeiro dia, rotina. Só que a gente acha horrível, sabe por quê? Por causa do Facebook, do Instagram, do streaming, da novela, você acha horrível ter uma pia de prato para lavar. Eu mesmo acho, eu odeio lavar prato. Mas a rotina é uma bênção. A rotina do lar é uma bênção. Às vezes a gente acha ruim no mercado, aquela rotina de passar... E se dependesse de você, você estava lá na frente, mas sua esposa está no primeiro corredor ainda. A rotina é uma bênção. Amém. Qual o problema? O senhor falou, tem pessoas que não são crentes e têm 50 anos de casados. Por quê? Porque o princípio é honrado por Deus, sendo crente ou não. Se um crente não honrar o princípio do casamento, ele não será abençoado com a bênção proveniente da honra ao casamento. Se um não crente honrar o casamento, ele vai desfrutar do fruto do princípio. Por causa que Deus estabeleceu a bênção pelo princípio. Exato, meu irmão. Exatamente. É por isso que a gente olha e diz, meu Deus, não são crentes, tantos anos de casados, filhos bem criados. Por quê? Porque ali dentro daquele casamento, dentro do nível de entendimento que eles tinham de Deus, eles respeitavam princípios. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Posso falar, pastor? É que Deus não é evangélico. Deus não cabe nos nossos templos. Deus não é crente, crente somos nós. Deus não tem uma religião, quem tem uma religião somos nós. Deus é a verdade manifestada em Jesus. Aleluia. E qualquer homem ou mulher que encontra e interage com essa verdade, vai desfrutar dos benefícios que aquela verdade promove, indo ela para o céu ou não. É por isso que tem casamentos de não crentes que duram. E quando um morre, com pouco tempo o outro morre. Às vezes, nós oramos sempre por pessoas que tem na igreja que não tem o seu cônjuge convertido. E nós temos que orar por salvação. Mas às vezes, o casal que os dois é crente dá mais trabalho do que aquele que tem um que não é crente. Eu estou mentindo, pastor? Estou mentindo, pastor? De jeito nenhum. Sabe por quê? Princípios. Princípios. A Bíblia diz que Deus faz cair a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Porque Deus é um Deus de princípio. Glória a Deus. Vai, meu pastor. E essa questão de rotina é interessante, porque é desde o Éden, né? Que tal hora da tarde Deus descia para conversar. Rotina. Então é bênção. De verdade, é bênção. Então não dá para inventar, viu, irmão? Eu vou inventar aqui um projeto novo para meu casamento se dá tudo certo. É porque as pessoas acham que, por exemplo, sair para jantar é quebrar a rotina. Não é. Sair para jantar e ter um momento de qualidade com o seu cônjuge faz parte da sua rotina de casado. Isso não é quebrar a rotina. Quebrar a rotina é quando quebra um pé, irmão, e tem que ir para a UPA. Minha esposa quer que eu leve ela, ela gosta de café da manhã, né? Os cafés da manhã coloniais. E já tem um tempo, ela vive me mandando, né? Manda no Instagram.
Perfil de um, perfil de outro, perfil de um, perfil de outro, perfil de um, perfil de outro. Eu disse, amor, a gente vai... Você está me enrolando. Não, a gente vai para esse aqui. Quando a gente for lá, a gente não está quebrando a rotina. Não está. Pastor, eu estou sem condição nenhuma de, sei lá, levar minha esposa num restaurante bacana, se investir uma grana por esses meses. A gente está com alguns investimentos, está apertado e tudo mais. Amém, irmão? Pega R$20, vai na praça, compra um pastel e um caldo de cana, senta com sua esposa. Seja fiel no pouco. No pouco. Pede uma pizza em casa ali de 35 conto. A linguagem de amor da minha esposa é tempo de qualidade. E a minha é atos de serviço. Veja que luta. A linguagem que eu mais consigo manifestar amor é por atos de serviço. E a linguagem que ela mais entende amor é tempo de qualidade. Veja que luta. E faz o quê? Equaliza. Ao contrário do que o mundo diz, o tempo é um aliado. O tempo, o passar do tempo é um aliado. A gente pode crescer ao longo do tempo. A gente pode se tornar mais paciente, mais bondoso, ter menos ciúme, ter uma consciência maior, não buscar os nossos próprios interesses, nos alegrarmos com a verdade e não nos alegrarmos com a injustiça. Isso dentro do casamento, irmão. É o casamento que aprova o casado. Não é o exterior, não é da porta de casa para fora que aprova o casado. É da porta de casa para dentro. É o tipo de mentalidade que a gente tem do que Deus nos entregou como responsabilidade. E aqui eu não estou fazendo apologia a casamentos que não têm dificuldades, problemas, porque todos aqui nós, estamos num processo de crescimento e amadurecimento. Todos nós temos os nossos bezerros de ouro para quebrar. Agora, assim, se você não lembrar de nada dessa noite, eu quero que você lembre de uma coisa. Casamento perfeito existe. Não é aquele pintado pelo imaginário popular, que não tem dificuldades, desafios. Não é isso. O casamento perfeito é aquele que, mesmo diante das dificuldades e dos desafios, existe perdão, companheirismo, comprometimento e temor do Senhor. Amém. Glória a Deus. Perguntas? Vamos lá. Perguntas? Jesus me ajude. Posso pegar essa água? Fica à vontade, a sua hora é agora. Hoje em dia eu vejo várias palestras nas redes sociais sobre empoderamento. E as mulheres confundem empoderamento. E aí o que acontece? Muitos casamentos tá indo de água para baixo, porque as mulheres se acham que quando começa a trabalhar, se valorizar, o homem fica sem um determinado valor dentro da sua residência, entendeu? Eu queria que você explicasse sobre isso. Muito bom. Tem alguns aspectos importantes aí. Biblicamente não existe nenhum problema na mulher crescer profissionalmente, fazer sua faculdade, ser empreendedora, ser empresária. Biblicamente não tem esse problema. É só você ler Provérbios 31. Provérbios 31, aquela mulher é empreendedora, negocia, vende, compra, faz marketing. A questão é que isso não pode existir em detrimento do casamento. O verdadeiro empoderamento é obedecer à palavra de Deus. Uma mulher que se empoderou da porta de casa para fora, mas quebra princípios da porta de casa para dentro, ela não é empoderada, ela é uma enganada. Empoderamento é ser cheio do poder do Espírito Santo. E ser cheio do poder do Espírito Santo é por meio da palavra. Onde é que acontece o problema? A mulher é empresária e fora de casa ela dá ordens, dá comandos. Isso não pode ir para dentro de casa com relação para o marido. Mas aí existe uma dificuldade de equilíbrio. Um outro aspecto, além desse aspecto pessoal, particular.
é o tipo de cultura na qual nós estamos inseridos. Tudo coopera para que o princípio da submissão seja ridicularizado e desonrado. Tudo. Você quer ver uma coisa? Quem aqui não nasceu num lar cristão e aceitou a Jesus no decorrer da vida? Levante a mão aí. Quem aqui vem de um berço cristão e nunca se afastou dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui? Amém. Pronto. Então, vocês vão entender bem o que eu vou falar. Eu vou dar um exemplo. A música sertaneja de hoje é a mesma da época que você era criança? A música sertaneja de antigamente cantava o gado, o campo, as flores, as árvores, não é? As comidas, não é assim? As músicas sertanejas de hoje cantam o adultério, a prostituição, a poligamia, a banalização do casamento. Hoje, a amante ou o amante é que é o herói. O que é isso? Isso é uma maneira específica e proposital de tentar quebrar na mentalidade das pessoas, presta atenção, na mentalidade das pessoas, o que de fato é a verdade. Como é que a gente sabe disso? Provérbios 23:7 diz que assim como o homem se imagina no seu espírito, assim ele é. Como o homem se vê por dentro, isso é exteriorizado com o seu comportamento. Então o que é que acontece? As mulheres abrem a rede social, aí tem em casa um marido que não zela por ela, que não é o provedor, protetor e não a pastoreia. Olha o combo. Então, essa mulher tem habilidades, desenvolve, cresce financeiramente, profissionalmente. Agora, porque o fundamento está quebrado, ela não é mais o marido, porque ele não é um homem admirável. Ela não respeita mais o marido porque ele não é um homem respeitável. Ela não quer mais aquele homem porque ela tem ao redor dela homens mais interessantes que venceram, que avançaram. Olha o combo para a gente chegar no que ele falou. Então, a soma de todas essas quebras de princípio faz o homem não olhar mais para a sua mulher como ele olhava antes, e faz a sua mulher olhar para o seu marido de maneira desonrosa. Aí, quando junta tudo, nós temos uma pessoa propensa ao erro e uma sociedade que oferece absolutamente tudo para que a pessoa erre e um marido que não vigiou. Aí, o termo para o resultado disso é empoderamento. No mundo, para uma mulher ser empoderada, ela não pode ser submissa. Para uma mulher ser empoderada, não pode ter prazer em botar o prato do marido. Para uma mulher ser empoderada, ela não tem que dar satisfação a nada e a ninguém. Bem, isso não é empoderamento, é anarquia. E isso tem entrado assim no âmbito social e religioso, de maneira cada vez mais forte. Sim, as pessoas passaram a viver vidas duplas, os casais não sorriem mais uns com os outros, a mulher é realizada nas conquistas que ela teve lá fora, e o marido é realizado em tudo menos na sua casa. Qual é o problema? O problema é que nós temos que ser uma panela quente dentro de uma geladeira. O ecossistema é para nos esfriar e a gente tem que permanecer aquecidos. E nem sempre a gente presta atenção em tudo isso. E nós acabamos nos prejudicando com situações exatamente como essa que o senhor falou. Empoderamento que na verdade é uma mentira e um engano. Glória a Deus. A irmã Dani também ali está pedindo ali a oportunidade. E será concedida, minha irmã. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã. Uma pergunta. É um princípio honrar e ser submissa ao seu marido. Mas quando a mulher ela é honrosa e submissa, porém alguns comportamentos do seu esposo não quebram os princípios. Como é que a gente deve agir? Muito boa pergunta. Graças a Deus, nós temos as Escrituras para nos auxiliar com
com esse questionamento que é tão comum? Bem, primeiro nós temos que pensar o seguinte: nós estamos falando de dois crentes? Esse é o primeiro aspecto. Porque se nós estivermos falando de dois crentes, a gente vai poder lidar com os dois com os mesmos termos, né, para facilitar. Nós estamos lidando com alguém que momentaneamente está vivendo um jugo desigual. O cônjuge pode estar afastado do caminho do Senhor, né, mas ele conhece a verdade, ou a pessoa pode ter casado com alguém e aceitou a Jesus e o cônjuge continuou sem estar nos caminhos do Senhor. O fato é, o papel bíblico do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se necessário for morrer por ela. Ponto. O papel bíblico da esposa é honrar e se submeter ao seu marido. Quando isso não está acontecendo, a primeira coisa que deve existir é a manifestação clara, falada, direta dos princípios que estão sendo quebrados. A primeira coisa a se fazer. Porque pode ser que o cônjuge esteja quebrando princípios e está tão cauterizado que nem percebeu. Então, dizer, você está fazendo isso, e isso está errado, diante de Deus e para comigo, que sou seu cônjuge. 2, se isso não funcionar, esse casal precisa de ajuda externa. Alguém que tenha maturidade para poder ser mediador entre esses dois e trazer à memória deles conselhos práticos do que significa casamento e da aliança que eles têm um com o outro. Isso é um passo a passo lógico e cronológico. Feito todas essas coisas, precisa-se de tempo para que o casal comece a reagir e caminhar no princípio. Porque o princípio é uma semente. Entende? Vem de um ambiente de briga durante anos. Aí está uma semana sem brigar e quer que tudo mude. Lembra que eu falei do fator do misticismo? O evangelho e os princípios não é um misticismo, não é uma varinha mágica. A pessoa plantou 10 anos de briga e desrespeito. Agora, ela vai precisar plantar alguns anos de paz e de honra. Semente na terra, regar, crescer e os frutos aparecerem. Bem, comunicação do princípio quebrado. Se não mudar a situação, aconselhamento, no nosso caso é aconselhamento pastoral e acompanhamento, né, para que tenha uma intercessão entre os dois. Feito isso, dar tempo para que os cônjuges tenham tempo de assimilar aquilo, tenham tempo de reagir na prática. Bem, feito isso, agora é olhar para o que está acontecendo. Porque tem gente que é sem vergonha. Não é? Tem gente que é sem vergonha. Tem gente que se acostumou a fazer o que porque vai ter uma mão passando pela cabeça o tempo todo. Amor não é isso. Porque a Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça. E não é justo que alguém viva a vida inteira ao lado de alguém sem vergonha. Que viva quebrando princípios. Por exemplo, tem homens que traem, e mulheres que traem o tempo todo. E não se arrepende. E arrependimento não é chorar. Arrependimento não é pedir desculpa. Arrependimento não é ficar sem comer e emagrecer. Arrependimento é parar, voltar e caminhar no sentido oposto do que estava acontecendo. E isso é arrependimento. Se não é remorso. Então, o que é que acontece? Perdão, segundo Deus, gera arrependimento. Quando alguém está vivendo um tipo de vida. Agora sim, viu, minha irmã? Eu não estou falando aqui de agressão, nem escravidão. Isso aí a Bíblia trata como inadmissível. Agredir, escravizar, adoecer alguém é quebra da aliança. Entende? Quebra. Eu sou um marido. Vocês viram o caso da moça que tomou 61 socos no rosto? Quem viu? As irmãs lá da igreja sabem. Se o seu marido lhe agrediu, lhe empurrou, lhe bateu, e você vier conversar comigo, saiba
que eu não vou ser cúmplice do crime dele. Eu vou lhe aconselhar, eu vou orar por você, eu vou orar por ele, mas a gente vai entrar no carro e você vai na delegacia denunciá-lo. Se você apanha do seu marido e quer aconselhamento pastoral meu, isso é uma posição minha. Se você apanha do seu marido, se você é agredido pelo seu marido, ou se você apanha da sua esposa e é agredido pela sua esposa, porque tem, viu, irmão? Tem mulher que acha que pode bater, arranhar, maltratar. Ah, tem mulher que acha que pode. Então, se isso está acontecendo, é do gabinete pastoral para a delegacia. Se você não quer que eu seja cúmplice do crime do seu marido, não me conte. Porque eu vou orar por você, eu vou orar por ele. Mas eu vou botar você dentro do carro junto com a minha esposa e a gente vai na delegacia denunciar. Porque tem pecado e tem crime. Entende? Não é nesse sentido. A gente está falando aqui de problemas conjugais que não chegaram nesse lugar. Chegou nesse lugar, irmão, é cadeia. Chegou nesse lugar, é chilindró, cadeia. Para o sem vergonha aprender como é que se faz. Entende? Aquela mulher que tomou 61 socos no rosto, de um cara enorme, eu contei, irmão, eu botei o vídeo, eu contei. Foram 61 socos no rosto. Ela teve o rosto desfigurado, vai ter que fazer a operação de reconstrução facial. Agora eu fico pensando, você acha que aquilo foi a primeira vez? Só teve 61 socos porque teve o primeiro. Aquilo não foi a primeira vez. É impossível que aquilo tenha sido a primeira vez. Pronto. Nesses casos, empurrão, agressão, isso é cadeia. Agora, minha irmã, em casos que não chegam nesse nível, precisa ser acompanhado, de fato, precisa ser acompanhado por pessoas de confiança, que não vão expor a vida do casal para Deus e o mundo. Esse casal deve estar disposto a ser confrontado e aconselhado. Esse casal deve estar disposto a seguir conselhos que às vezes vai doer na carne dos dois. Pronto. Feito isso, não existe nada mais que possa ser feito, a não ser decisão própria de um e do outro para mudar. Agora a Bíblia diz assim, Gálatas capítulo 1, para a liberdade Cristo nos libertou, e nós não devemos nos colocar novamente debaixo de nenhum jugo de escravidão. Escravidão é quebra de aliança. Um cônjuge que adoece o outro, estou falando literalmente mesmo, psicologicamente, fisicamente, ele está quebrando o pacto do matrimônio. Porque se alguém honra e ama, não vai cooperar para que aquela pessoa morra doente. Entende? Por isso que eu falei, os princípios eu evoquei o amor. Porque é a partir do amor que Deus interage conosco. E é a partir do amor que o cônjuge interage com o outro. Eu não sei se vocês lembram do texto, o texto de João. Em uma das suas epístolas diz assim, quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Porque Deus é amor. E amor não é sentimento. Amor não é arrepio. O amor que sustenta o casamento não é o amor, não é o desejo sexual que você tem pelo seu cônjuge. Não é. O amor é uma atitude, uma escolha proposital em fazer e se comportar de acordo com o que a Bíblia diz, segundo Deus. Então, quando princípios são quebrados, a única coisa que pode resolver a crise no casamento é o retorno à prática do princípio. Senão, não tem oração que resolva, minha irmã. Ou retorna à prática do princípio, lembra? A prática das boas obras, ou não tem oração que resolva. Então, comunicar ao cônjuge o que ele está fazendo e os danos que estão sendo gerados, aconselhamento e ajuda, intervenção entre os dois, tempo para que os dois possam reagir em direção ao que foi aconselhado, e por último, a escolha pessoal de um e de outro em permanecer se comportando da maneira correta ou da maneira errada. Assim, a vontade de Deus é que resolva. Mas não é a vontade de Deus que alguém morra doente por causa do outro. Entendeu, meu irmão?
Glória a Deus. Deus abençoe, Dani, por sua pergunta. Parece até que a irmã Dani teve acesso, né, às perguntas aqui, mas eu tenho certeza que ela não teve, porque seria exatamente a pergunta de número 3. Como lidar? Né? Como lidar, Exatamente. né, com as fases diferentes da vida conjugal, sem perder o valor da aliança. E foi justamente o que ela trouxe para nós, né, pastor? Dani, você fez 2 perguntas daqui do podcast em uma só. A sua pergunta se resumiu na número 3 e também na número 5, que diz: qual a diferença entre o amor baseado em sentimentos e amor baseado em aliança? E o pastor Davidson respondeu que amor não é o arrepio. Não é não. Né, pastor? Não é não, não é não. Não é um arrepio, não é o desejo sexual. Não. E são Né? desdobramentos. Pronto, então, por intermédio da pergunta da irmã Dani, Foi a 3 e foi a 5 embora. já foi a 3 e foi a 5. Mas eu quero perguntar a 4. Né? A pergunta de número 4 diz assim: por que é tão importante que o casamento seja visto como uma aliança e não apenas como um contrato? Por que é tão importante, né, para nós, na nossa mente, entender que o casamento, né, ele é tão importante que seja visto como uma aliança e não apenas como um contrato, porque muitos entendem que é obrigatório casar, né? Muitos entendem que para exercer um cargo sacerdotal em determinada comunidade é necessário se casar. Então, às vezes, foge da mente, né, a questão aliança, a visão com Deus e a visão... Casa pelo motivo errado. Pronto. Qual a importância de nós entendermos que o casamento está para além do contrato? É porque o casamento é espiritual. O casamento é algo espiritual. O casamento, eu vou ler um texto para vocês, é um versículo só. Olha que coisa interessante. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo vai dizer assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, ordem de prioridade, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o homem é? O homem é um ser completo, composto de espírito, alma e corpo. Olha que interessante. A Bíblia diz que aquele que se une com a prostituta se torna o que com ela? O mesmo espírito. A Bíblia diz que aquele que se une com Deus se torna o mesmo espírito com ele. Jesus disse para aquela mulher na beira daquele poço que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Glória a Deus. O casamento é espiritual. Óbvio que ele é emocional e ele é físico, mas ele é prioritariamente espiritual. É uma aliança que se consolida no reino do Espírito. Então, está para além de convenções humanas. Até porque cartório é uma coisa de poucos anos para cá. De poucos anos para cá. Não estou dizendo que não é importante, necessário. É totalmente necessário. Totalmente necessário. Que nós estejamos alinhados com a legislação vigente no nosso país. Alguém considerado casado é alguém que passou pelos ritos legais e religiosos do casamento. Né? Agora, está para além da assinatura. É uma coisa que aconteceu e se deu no espírito humano. Agora, eu sou uma só carne com alguém. Somente no âmbito espiritual isso é possível. Isso é tão sério que, quando eu aprendi isso há anos atrás, foi uma das coisas que mais me chocou. Deus não manda ninguém morrer pelo pai nem pela mãe e nem pelos filhos. Mas Deus diz que assim como Cristo foi com a igreja, se preciso for, o homem deve morrer por sua esposa. Não pelos filhos, e nem pela mãe, e nem pelo pai. Os pais vão morrer, os filhos vão embora, e quem vai ficar é o cônjuge. Quem vai ficar é a sua carne com você. Somente no reino do Espírito, um nível de aliança desse é possível.
Por que nós devemos considerar a aliança como algo além de um contrato? Por que eu não devo me casar para ser consagrado? Porque você é alguém inteligente. E você tem uma Bíblia. Você não é casado com o seu ministério. Você não vai dormir e acordar com o seu ministério. Não é o seu ministério que vai dividir a vida, as alegrias e as dificuldades com você. Marido, não é o seu ministério que lava as suas cuecas. É por isso que não se deve casar para ser consagrado e ter cargos ministeriais. Porque você não é casado com o seu ministério. A igreja só tem um noivo e é Jesus. Amém. Glória a Deus. Entende? Acontece muito, irmão. Aqui, se você não casar, então espere casar, irmão. Porque terá mais benefício na sua paga, né? Olha que beleza. Todas as áreas. Porque ligou. É ao vivo é assim. Ô, glória, vai dando glória aí. É ao vivo, aqui é ao vivo. Aí sai todo mundo aqui alinhado. A glória de Deus. O texto de Eclesiastes, esse texto de Eclesiastes vai dizer assim: melhor serem dois do que um. Por quê? Se um cair, o outro vai passar na cara? Eu não lhe avisei? Não. Eu disse para você que ia dar errado, você fez porque você é teimoso? Não. Alguém aqui É melhor assim? serem dois do que um, porque se um cair, o outro vai levantar. Se um tiver com frio, esquenta. o outro esquenta. Mas se estiver sozinho? Frio o dia, a noite toda. Exatamente. É melhor serem dois do que um, porque se alguém vier enfrentar você, vai ter que enfrentar dois. Olha aí. É melhor serem dois do que um, por quê? Porque o salário é duplo, a recompensa é dupla. Irmão, é tudo melhor. A ideia de que o casamento não é uma coisa boa é uma coisa do cão, irmão. É tudo melhor. Aí o final da perícope vai dizer: porque o cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Mas o texto todo ele vem falando de 2 só. Esse é exatamente o exemplo textual matrimonial perfeito. Deus está no entorno e no meio daquilo. Não é, meu irmão? Por que é que vai ser forte e não vai cair quando alguém vier enfrentar? Glória E a Jesus está sendo manifestado no cuidado de um para com o outro. Jesus está sendo manifestado quando o que é levantado pelo que ficou de pé. Jesus está sendo manifestado quando alguém está com frio e o seu cônjuge está lá aquecendo. Então, o cordão de 3 dobras, ele não rompe facilmente. Está para além da assinatura, irmão. Glória a Deus. Pegou aí? Faça, minha bênção, pergunta. Amém. Amém. Tem uma pergunta aqui, você que nos assiste, tem uma pergunta aqui do nosso irmão. Nosso irmão? Josafá. Olha, pai, Josafá. A paz do Senhor para todos. Paz do Senhor, meu irmão. Um casal, ele já servindo a Cristo, Sim. congrega, e o homem deixou de ser o provedor. Sim. Porém, ele continua congregando, tanto ele como a esposa,
mas hoje ele faz um abuso psicológico com a esposa. Sim. Como se deve proceder? O que é que o senhor orienta? Dá uma peia bem boa, brincadeira. A primeira coisa, sempre quando alguém está em um erro, o primeiro conselho bíblico sempre é: vá até ele, exponha o erro que ele está cometendo, e se ele se arrepender, você ganhou, irmão. É sempre o princípio bíblico. Segundo, se ele não te ouviu, vá com alguém, leve uma testemunha, aconselhe de novo. Mostre biblicamente que ele está errado, que ele precisa de arrependimento e que existe graça de Deus para ele sair desse quadro. Terceiro, se depois disso, olha que interessante, existe algum argumento no mundo mais poderoso do que a palavra de Deus? Existe? Não. Se para alguém a palavra de Deus não é o suficiente, o que será? Então, se essa mulher está debaixo de uma opressão, não sendo provida, adoecendo e sofrendo esse tipo de coisa, eu estou falando aqui agora uma opinião pessoal, digo eu, não o Senhor. Eu entendo que isso é uma quebra severa de aliança, e se ela continuar nesse casamento, ela vai morrer. A conta é simples, porque eu já testemunhei alguns casos exatamente como o Senhor acabou de descrever. Algumas estão vivas, mas estão debilitadas, depressivas, doentes ou em pânico. E outras morreram. Uma irmã da igreja lá esses dias, nós tivemos a matéria de família cristã lá, pastor, 2 meses e meio. Todas as sextas-feiras, de quase 2 meses, falando só sobre família cristã. Uma irmã da nossa igreja testemunhou que alguém da família dela, próxima a ela, morreu literalmente depois de anos de um casamento exatamente como o senhor descreveu aí. Sem provisão, sem cuidado e sofrendo agressões psicológicas. Morreu. Entrou em depressão, ansiedade, pânico e morreu. É difícil, né? É uma situação... Assim, uma coisa importante é que não existem pessoas iguais, circunstâncias podem ser parecidas, mas assim, cada caso deve ser tratado à luz da sua gravidade. Não tem, isso é uma característica importante do Novo Testamento. Não tem uma forma de bolo no Novo Testamento como tem no Antigo. Não tem. Isso pode, isso não pode, isso é, isso não é. O Novo Testamento, a Bíblia diz que nós somos guiados pela palavra de Deus, em termos gerais, mas, por exemplo, a Bíblia não diz com quem você deve casar. A Bíblia não diz que emprego você deve aceitar. A Bíblia não diz qual é o modelo do carro que você deve comprar, os negócios que você deve fazer, com quem você deve namorar. Por quê? Porque o Novo Testamento entende que um filho de Deus, nascido de novo, vai ter relacionamento suficiente com o Espírito Santo para ser alertado por ele antes de entrar numa tragédia como essa. Mas às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo. A nossa missão como filhos de Deus, e quando uma coisa assim chega próxima a nós, é tentarmos ajudar com as ferramentas que a Bíblia nos permite. Mas chega um ponto também, irmãos, e eu ouço isso, pastor, não tem o que fazer aqui. Obrigado pela sua ajuda e tal. Nos dispensam, e a única coisa que a gente tem que fazer é orar, para que Deus tenha misericórdia e alcance o coração. Mas assim, tem um padrão bíblico. Confronta quem está fazendo esse tipo de coisa, biblicamente. É bíblico. Não ouviu, não causou mudança, vai com mais uma testemunha, faz de novo. Não deu certo, apresenta, se for, por exemplo, se for em um ambiente de igreja e for algo muito sério, tem que trazer até para aqui. E dizer, irmãos, está acontecendo isso, isso e isso. Isso é uma coisa seríssima, gravíssima. Tem que trazer até para cá. Para ver se a pessoa se envergonha e, como Paulo diz, a tristeza segundo Deus promove arrependimento. Mas na maioria dos casos nem isso adianta. Em casos assim. Bem, eu não dou esse conselho porque esse conselho tem que ser, essa atitude tem que ser uma atitude proposital, biblicamente respaldada e totalmente consciente da pessoa que está sofrendo. Entende? Porque assim, ó, por exemplo, se a pessoa não tiver... a ideia de Deus para o casamento é até a morte. Mas a Bíblia diz que foi adicionado o divórcio por causa da dureza do coração humano.
Às vezes na dureza no coração humano em perdoar, e às vezes a dureza do coração humano em parar de errar. Entende? Porque às vezes diz assim, olha, a dureza do coração humano a gente pensa logo, a pessoa não quer perdoar. Às vezes é isso. Mas também existe dureza no coração humano de quem errou primeiro. Quer ver uma coisa? Uma coisa que a gente lida, adultério. Pronto. Um dos lados errou, adulterou, caiu, teve um caso, sei lá, qualquer coisa assim. E essa pessoa que foi ofendida, ela tem biblicamente direito de separar, sim ou não? Tem, está lá. Está escrito. Agora, o que é que a gente faz como corpo de Cristo? A gente coopera para a restauração completa e total. A gente utiliza todas as armas necessárias e disponíveis para que o casamento seja restaurado. Mas às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu não quero mais. Já fez antes, eu não quero mais. Aí a gente lembra desse texto. Um casamento vai acontecer por causa da dureza do coração humano. Só que a gente não pensa que quem errou primeiro foi o ofensor. Quem teve o coração primeiro duro foi quem traiu, que ignorou os alertas e sinais da palavra e do Espírito Santo. Então, assim, por que eu toquei nesse assunto? Porque ninguém pode decidir sobre esse assunto a não ser essa própria mulher que está passando por isso. Porque se uma pessoa decidir por ela, não é nem ético, não é bíblico e não é legítimo. Porque não vai ter nem certeza e nem convicção no que aconteceu. Então, o que precisa acontecer é ela ser exposta à verdade da palavra. Olhe, a Bíblia diz isso. Lembra João 8? Conheça a verdade, ela vai libertar você. Então, quando a gente pega a palavra e pega os nossos comportamentos, duas coisas acontecem. Ou a palavra nos aprova, ou a palavra nos reprova. Quando a palavra nos aprova, a Bíblia diz, cuidado você que está em pé para que não caia. E quando a palavra nos reprova, existe graça e arrependimento, como diz Hebreus. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça para nos socorrer quando nós necessitarmos. Então, expor a palavra de Deus e a verdade das Escrituras nessas situações é extremamente necessário. E exposta a palavra, agora nós, como filhos de Deus, nos colocamos à disposição para a restauração, mas assim, as pessoas têm uma decisão a tomar, dentro da gravidade do que está acontecendo. Entendeu? Exatamente, meu irmão. Exatamente. Glória a Deus. Está respondido aí? Amém. Louvado seja Deus. Muito bom. Vamos para a última pergunta. Que papel o perdão tem ou teve na história de um casal? Que papel o perdão tem ou teve na história de um casal? O pastor falou ainda há pouco aí acerca do perdão, né? E nós iremos encerrar essa bateria de perguntas baseada no perdão. Entendemos que hoje nós estamos aqui porque Deus nos perdoou. Pois é, meu irmão. Estamos aqui porque fomos perdoados. Vamos lá. Qual o papel tem o perdão ou teve na história de qualquer casal? Bem, não existe casamento sem perdão. Não tem, irmão. Porque não existe uma pessoa nesse mundo, casada ou solteira, que não erre. O que é que isso significa? Como o pastor acabou de falar, biblicamente, nós não temos a opção de não perdoar. O crente não tem a opção de não perdoar. Às vezes tem a opção de não conviver mais. Às vezes tem a opção de desejar não apanhar mais, de não adoecer mais. Mas independente, o perdão não é opcional. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus. Lembra da oração modelo que a gente chama de Pai Nosso? É uma das coisas mais lindas que tem na Bíblia. Pai nosso
que estás nos céus. Primeiro nós reconhecemos Ele e a grandeza dEle. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Então agora nós começamos a declarar coisas relacionadas aqui. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. A provisão nossa de cada dia nos dê hoje. E perdoe as nossas ofensas. Assim, olha que coisa, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Qual tentação, irmão? Você que é estudante da Bíblia, bom de hermenêutica, que tentação? O que ele acabou de falar no versículo anterior. Às vezes a gente lê esse texto e acha que a gente, sei lá, qualquer tipo de tentação. Não é. O contexto está dizendo qual tentação é. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação de não perdoar. Perdão não é opcional na vida do crente. E o texto vai dizer que se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. É uma ordenança bíblica, exatamente. Perdão é uma ordenança bíblica. Eu me deparei com uma situação, alguns anos atrás, que eu achei interessantíssima. Eu não sei se vocês conhecem, devem conhecer com certeza, uma ministra do Evangelho chamada Joyce Meyer. Vocês conhecem? Joyce Meyer foi violentada pelo pai durante anos. É um negócio pesado, mas é pertinente. Um dia ela estava sendo abusada pelo pai e viu um policial vindo. Ela disse, meu Deus, você salva. Aí o pai ofereceu a filha para que o policial abusasse dela também. Durante anos, irmãos. Eu não faço a mínima ideia do que isso faz na cabeça de uma mulher. Com autoestima, com caráter, com tudo, irmão. Quebra tudo. Mas um dia aquela mulher encontrou Jesus. E, irmãos, quando a gente encontra Jesus, muda tudo. Tudo muda. A gente fica mais mole. A gente fica mais besta. A gente fica mais chorão. A gente fica mais alegre. Muda tudo. E ela começou a aprender da palavra, aprender da palavra, aprender da palavra. E se tornou quem se tornou. No final das contas, ela tinha ódio da mãe porque a mãe sabia e não fazia nada. E ela tinha ódio do pai pelo que o pai dela fazia. Ela sustentou o pai e a mãe até eles morrerem. Dentro da casa dela. Ela pregou Jesus para eles. Ela batizou eles. E ela os honrou até o fim da vida, irmão. Por causa de uma mentalidade. Por causa do perdão. Não estou dizendo que é humanamente fácil. Estou dizendo que é espiritualmente possível e real. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz: o amor cobre uma multidão de pecados. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Perdoe. E saiba que o seu cônjuge vai errar muito ainda com você. E você com ele. Você com ela. E dói muito porque parte da pessoa que a gente mais ama. Mas tem uma coisa na palavra que é extraordinária. Nós tínhamos uma dívida que, se nós vivêssemos 80 mil anos, trabalhando todos os dias, se vivêssemos 1.600 vidas, nós não seríamos capazes de pagar. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Aleluia. Pelo fato de ter enviado Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado, Deus. Quando nós não merecíamos.
éramos filhos da ira. E a gente ouve isso e lê a Bíblia e diz: oh Jesus, obrigado. Obrigado por ter morrido na cruz por mim, por ter rasgado o escrito de dívida que era contra mim. Mas às vezes o nosso cônjuge erra conosco e a gente esquece que a Bíblia diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda graça e Pai de toda consolação, que nos consola, para que com a mesma consolação que nós somos consolados, nós consolemos a outros. O que Deus espera? Deus espera que a gente perdoe. A caminhada manifestando e exercitando o perdão é muito melhor. A falta de perdão apodrece os ossos. A falta de perdão faz com que a oração seja interrompida. A falta de perdão faz com que brote em nós o negócio que a Bíblia chama de raiz de amargura. Toda pessoa que não perdoa é amarga. E como diz aí o ditado popular e a sabedoria comum, a falta de perdão é a mesma coisa que você está tomando um veneno querendo que o outro morra. E às vezes você nem quer que o outro morra. Mas o perdão está no bojo da aliança. Como é que a gente sabe disso? Porque Deus poderia não ter feito nada, mas mesmo assim Ele nos fez sabendo que nós o trairíamos. E eu encerro, pastor, minha participação lembrando a história de um homem que talvez a gente nem quisesse nas nossas igrejas. Assassino e adúltero. E quando ele foi confrontado pelo profeta, o profeta disse a ele: Deus lhe deu tudo. E se fosse pouco, Deus teria lhe dado mais. Ele já te perdoou. A Bíblia diz: Davi se joga no chão e ora um dos mais belos salmos da Bíblia contra o Senhor. Não há mais dignidade em mim, nem a alegria da tua salvação. Espírito reto, construa em mim de novo a dignidade que eu perdi por causa do... E você sabe o que aconteceu, irmão? Deus o perdoou. Você sabe quem é Davi? Sou eu e você. Somos nós, irmãos, que não merecemos nada do Senhor, mas Jesus mereceu por nós. E se nós trouxermos isso para os nossos relacionamentos, para o nosso casamento, Satanás será muito envergonhado. E o nome do Senhor será glorificado com o matrimônio. Eu farei em você bendita todas as famílias da terra. Glória a Deus. É essa a promessa que repousa sobre nós, sobre os nossos casamentos e sobre o nosso ambiente familiar. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Confesso que nós fomos... Deus é um Deus de surpresas, né, irmão? Sempre tem coisas novas e surpresas para nossas vidas. E mais uma vez, Deus se fez presente no meio do seu povo e nos surpreendeu, a fim de que o nome dele seja glorificado. Eu creio e nós percebemos que Deus tem um tempo novo sobre a Verbo de Vida. E eu vejo a mão de Deus de uma forma muito poderosa sobre esse lugar. Glória a Deus. Eu vejo a manifestação do poder de Deus de uma forma muito cuidadosa sobre esse ministério, sobre as pessoas que congregam nessa comunidade cristã. É um novo tempo. Glória a Deus. E nós estamos saindo daqui nesta noite riquíssimos em conhecimento. Glória a Jesus. Lembra de Provérbios 24, versículo 2 e 3? Com sabedoria se constrói um casamento, e com conhecimento ele se estabelece, ele se firma. Glória a Deus. E Deus derramou sobre nós hoje sabedoria em estarmos aqui, né?
e trouxe também para nós conhecimento. Glória a Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Queremos ser grato a Deus mais uma vez pela vida do pastor Davis, servo do Senhor, homem de Deus, instruído pelo poder de Deus. Nós entendemos que são pessoas que Deus derramou o espírito da sabedoria. Como foi encontrado Daniel lá na presença de Nabucodonosor, tem homens nos nossos dias e mulheres que Deus derrama sobre eles o seu espírito de capacitação e sabedoria a fim da edificação e crescimento e desenvolvimento da sua igreja aqui na terra. Amém. Então louvamos a Deus, pastor, por sua vida. Eu que agradeço, meu irmão. É uma honra, uma alegria e uma responsabilidade muito grande servir ao corpo de Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, viu? Amém. Compartilhando daquilo que o Senhor tem para nós. E quando a gente for para o céu, as placas vão ficar. Amém. Essa é a minha maior alegria, meu irmão. Glória a Deus. Amém. A gente sobe sem as placas. É verdade. É uma honra, viu? Muito obrigado, gente, pelo convite, pelo carinho de vocês. Glória a Deus. É a segunda vez que eu estou aqui com vocês. Conheci grande parte da família de vocês naquele final de semana poderoso lá de Casais. E já amei vocês desde lá. Glória a Deus. E a gente está aqui para servir uns aos outros. Contem conosco, com a nossa casa, com a nossa igreja. Nós somos uma pequena igreja de bairro, lá em Camaçari, mas nós estamos disponíveis e dispostos a compartilhar com o corpo de Cristo e nos associar a gente que ama a palavra, né? Parabéns pela iniciativa da liderança dessa casa de promover momentos como esses. Nós estamos sendo despertados, acho que de uma maneira geral, para nós olharmos para isso, para casamentos e famílias. Lá na igreja nós temos um momento uma vez no mês, que a gente se reúne, chá de casais, e assim, cada casal traz uma comida e uma bebida, a gente junta tudo e fala sobre tudo, irmão. Pegou? Como é o nome, pastor? Chá de casais. É chá dos casados. É uma bênção, é uma bênção. E a gente se reúne, fala sobre tudo. O último aconteceu agora sábado passado, e foi uma sexóloga cristã, uma mulher de Deus, falar sobre a bênção do sexo no casamento, irmão. Uma coisa poderosa. O próximo, que será dia 23, nós vamos tratar sobre finanças no casamento, especificamente sobre isso. E assim, independente de como seja o formato, se um podcast, se um chá, eu sou grato a Deus porque Deus tem despertado o seu povo para que nós nos alimentemos da palavra de Deus e permaneçamos fortes. Amém. Como casais e como família. Se tem uma área que a gente está vivendo os 49 do segundo tempo, né? Jesus está aí, irmão. E se tem uma área que está sendo cada vez mais confrontada e atacada, é isso aqui. São as nossas famílias, são os nossos casamentos. Quanto mais dias passam, mais tentações aparecem, mais oportunidades aparecem, mais dificuldades aparecem. Mas se nós decidirmos continuar cavando e estabelecendo os nossos fundamentos na rocha, Jesus vai voltar e nós honraremos ao Senhor com os nossos matrimônios. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E quem recebe conhecimento, passa conhecimento, Isso, viu, irmãos? Exatamente. A partir de agora, vocês que estiveram aqui essa noite, carregam consigo a responsabilidade, né, de glorificar a Deus, abençoando aos outros com todo esse conhecimento que foi adquirido aqui nessa noite. Amém. Que Deus seja engrandecido, que Deus seja adorado, que Deus seja exaltado e que por intermédio das nossas vidas, do nosso casamento, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar